outubro. Vamos aprender a escolher melhor os nossos representantes. Tenha vergonha na cara e não faça do seu voto papel higiênico. Situações em que até a sociedade criaram uma visão tão grande, tão presente no seio da sociedade, que alguns setores, a igreja, alguns setores da sociedade apoiaram o golpe, né? Apoiaram a derrubada de um governo eleito. Aliás, não queria nem que tomasse posse. Não queria nem que tomasse posse. Criaram uma situação do próprio parlamentarismo em cima de uma crise, né? Voltaram atrás. Nós tivemos depois a destituição do Jango, depois que o próprio do Jango e do próprio Jânio Quadros, né? Depois da renúncia do Jânio Quadros, nós apressamos nesse país uma crise monumental. E isso foi aproveitado, inclusive, com a influência dos próprios Estados Unidos. Isso está registrado na história de depoimentos, né, de agentes, de embaixadores que contribuíram para isso. Não só contribuíram para isso, contribuíram, inclusive, para a repressão na sociedade latino-americana. O que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, né, o que aconteceu no Brasil, no Uruguai. Enfim, esses países todos sofreram com ditadores sanguinários, daqueles que usaram aparelhos de repressão, muitas vezes, e todas as vezes, quase sempre, com o manto protetor das próprias Forças Armadas nesses países, como aconteceu no Brasil. O DOI-CODE, que prendeu os estudantes aqui em 73, estava montado dentro do quartel do Exército aqui. Então havia uma conjugação de esforços nesse sentido. Não eram grupos paramilitares, mas integrantes das próprias forças militares e com a coordenação desses setores, né? A morte de Vladimir Herzog veio depois, já numa ressonância muito grande para a sociedade. Quando você falou da Igreja Católica, só um adendo. A Igreja Católica foi omissa na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Não se intrometeu, não fez nada, cruzou os braços. Pode continuar, irmão. Há, em diversos momentos, exemplos disso. O próprio Papa, com relação aos judeus, e agora com os índios canadenses, ele pediu desculpa em nome da Igreja Católica pelos crimes, pelos absurdos que foram cometidos com a conivência, às vezes com a participação. Então, essa coisa está registrada na história, não é? Esse pedido de perdão é um exemplo de como se refez esse processo no mundo, não é? Então, esse foi um período assodado, um período de divisão, de um mundo dividido, né? Mas, com o fim do Muro de Berlim, né? Com o fim do Muro de Berlim, com a queda do que aqui se chamava o campo do socialismo real, o mundo passou a ter uma participação mais efetiva das forças sociais, do avanço da democracia. São poucos países no mundo que hoje não têm um processo democrático efetivo, né? Essa foi uma realidade, foi um golpe, foi um regime militar efetivo. O que se chama hoje, e se tentou chamar isso de golpe no caso da Dilma, pode o processo ter seus equívocos, seus erros, mas o próprio processo político brasileiro, em um determinado momento, nós não só tivemos impeachment da Dilma, nós tivemos outros impeachment, nós tivemos o impeachment do Collor, né? Então, e não foi golpe, e era dito e era professado como se fosse um golpe. O próprio Collor diziam que queriam golpeá-lo, que estavam tirando os seus direitos. Na verdade, ele foi dentro do que está na Constituição, assim como teve a Dilma, embora algumas questões tenham sido colocadas dúvidas por alguns juristas e outros afirmados que não. Agora, veja só, isso não se pode negar os erros que o PT teve nesse processo, né? E é esse o grande problema que nós estamos vivendo ainda hoje. Essa polarização política que nós estamos vivendo é o resultado dessa falta de uma discussão profunda dessas questões no Brasil.
O próprio PT teve um acúmulo de erros, né? Esse centrão que aí está hoje mandando no Bolsonaro tinha uma força muito grande no governo do PT, né? Ou Valdemar da Costa Neto não estava lá, ou o centrão não estava lá, né? Quando o PT, que nós, no nosso partido, por exemplo, nós tivemos, apoiamos o PT no primeiro governo do Lula. Nós votamos no Lula no segundo turno, né? Votamos no Lula e levamos para ele, com menos de 6 meses de governo, um documento que está escrito no nosso partido, está lá nos nossos arquivos, que dizia o seguinte: sem mudança não há esperança. Era um documento vasto do campo da economia, solicitando as profundas reformas no Estado brasileiro, e o Lula nem sequer recebeu o documento. Nem sequer recebeu o documento. Com 6 meses, nós deixamos o governo. Aliás, qual é o partido político que deixa o poder no Brasil? Né? São raros, são raros. O que me orgulha muito era então o nosso PPS, que hoje é o Cidadania. Nós fizemos isso, deixamos o governo. Eu queria aproveitar bem rapidinho, pegando um pouco da sua fala. É porque a pergunta enseja eu sei, mas tudo bem. Uma explicação longa. É bom frisar. O Tribunal de Contas alegaram que a Dilma cometeu pedaladas fiscais. O próprio Tribunal de Contas, depois de uma vasta investigação, disse que não houve pedalada fiscal. Isso mostra, na minha avaliação, que foi um tremendo de um golpe. Ela pode ter os defeitos que for, não votei em Dilma, é bom frisar, jogo limpo, não aliso a cabeça de ninguém, mas na avaliação que eu fiz depois disso tudo, foi um grande de um golpe. E essa história quer dizer que o medo de voltar ao comunismo, que o PT é um governo comunista. Minha avaliação, e volto a palavra para você. Governo comunista, gente, PT. A maioria de todos os partidos do Brasil tiveram uma tetinha no governo petista, tiveram cargo. O PPS, eu me lembro dessa situação aí, viu, Raudinho? 6 meses e depois saiu do governo. Mas o restante tudo mamou. Aí eu digo, ainda mamas? Aí hoje articularam tudo para acabar com tudo, né? E o Brasil retroceder desse jeito. E se dizer nova política. Então, o PT não é um partido comunista, nem o comunismo hoje tem nenhuma ascensão no país. Isso é uma forma apenas de querer demarcar um campo e induzir ainda a visão da Guerra Fria. E nunca existiu um governo comunista no Brasil. Nunca, não. Na história do Brasil. Nunca. Nem Jango era comunista. Né? Estamos aqui com um militante das causas sociais e professor, viu? Eu tenho muito orgulho de dizer que o meu primeiro partido foi o PCB. O Partido Comunista Brasileiro. Não tem a menor vergonha disso. O meu PCdoB. Porque o partido foi um partido que defendeu sempre a liberdade e a democracia. Fez um agionamento nos anos 50, quando denunciou os crimes de Stalin, junto com o Partido Comunista Italiano. Então, nós temos muita coisa para conversar, mas conversar num plano civilizado. Essa coisa de você achar que porque o fulano tem uma religião ou tem um partido político que passa a ser o inimigo, como eu disse aqui nunca é verdade. Isso é um tremendo equívoco, não é? E isto não leva a nada na política. O que leva na política é um debate e um aprofundamento. O Fernando tem uma opinião sobre essa questão. Eu tenho outra. Acho que o PT cometeu sérios e enormes erros, porque de fortalecer o centro democrático, puxar o partido para o governo para uma construção progressista, se aliar com as forças vivas da sociedade e fazer as transformações, nós terminamos vendo os absurdos que foi cometido. Ninguém pode negar o que aconteceu na Petrobras. Ninguém pode negar o que aconteceu com as malas de dinheiro do Gedel. E quem era Gedel? E onde estava esse povo todo? Onde estavam os tesoureiros? O depoimento do Palocci, será que é uma mentira? Eu fui deputado com o Palocci. Eu fui deputado com esse miliciano que está na presidência da República. Ele nunca teve nenhuma ressonância no Congresso Nacional, porque sempre foi um zero à esquerda. Nunca teve nenhuma importância política. Eu não sei nem se ele tem algum preparo nesse sentido. Até porque quando ele foi do Exército, ele foi afastado por um crime que cometeu. Porque ele desenvolveu uma ação terrorista dentro do Exército. Exatamente, ameaçou o Exército. Ele foi colocar bombas para reivindicar salário. Aonde se pode chegar numa democracia se permitir isso? Falar em pátria, democracia, liberdade, com toda essa ficha corrida
dele, porque ele foi afastado do Exército num acordo, indo para a reserva, mas cometeu um crime. E isso precisava ser registrado. Mas, de repente, pelos erros do PT, o Bolsonaro, né, e outros fatores, como a própria facada, os absurdos que aconteceram, e a falta de debate e esclarecimento na sociedade brasileira, e a raiva que as pessoas estavam da condução do governo do PT, levou a isso. Pode não ter tido um julgamento ou a anulação do processo, mas das questões que estão no processo ainda estão em aberto nesse país. Por isso que nós sempre defendemos aqui um centro democrático e uma candidatura que pudesse espelhar essa questão. Uma questão de ordem. Porque a esquerda sozinha ela não ganha governo. Ela tem que se aliançar. Uma questão de ordem. Eu espero que o PT tenha esse entendimento hoje, que pelo menos que a frente foi feita com o PT, PCdoB e o PV. Eu espero que ele tenha esse entendimento que você está falando em relação a essa questão, de fechar esse leque em relação a fazer, nesse momento, novos deputados federais que garantam uma bancada que não dependa do Centrão, né? dessa quadrilha hoje que está no poder no governo federal em relação ao orçamento secreto e outros mais. Né? Espero que realmente tenha esse entendimento. Pode continuar acompanhando. Porque ninguém pode negar que não existiu o mensalão. Você não está negando, não é isso que você falou. O seu enfoque é outro, do ponto de vista jurídico, político-jurídico. Mas ninguém pode negar que não houve mensalão nesse país, que não houve o petrolão. O mensalão de hoje é o orçamento secreto do Arthur Lira. É o orçamento secreto, é a verba secreta de uma sala secreta. Imagine, tudo é secreto do que é público nesse país. E durante 100 anos, viu? Então, isso logo, e a gente sabe que a Polícia Federal anda aí, já andou no Maranhão, já pegou malas de dinheiro, né? Já prendeu gente, já tem informações que aqui a própria Polícia Federal já anda sendo informada de fatos absurdos acontecidos aqui nos municípios alagoanos. Então, essa questão da verba secreta é algo que vai criar uma situação intolerável na vida do orçamento, da economia do país. Logo, todos vão ser bem informados disso aí, porque essa situação é grave e séria. O orçamento secreto é uma excrescência na vida da nação, desse país. Tudo isso está sendo feito para não haver o impeachment do senhor Bolsonaro. São, no mínimo, 40 processos no Congresso Nacional que evidenciam crimes desse governo. Dos 150, né, que você quer dizer? Quase 200. Quase de impeachment. Quase 200. Então, veja só, eu estou falando de 40 processos que evidenciam claramente motivações criminosas dele, que dariam ensejo ao impeachment, que poderia também existir e não seria golpe. A direita poderia hoje está dizendo que seria um golpe se isso fosse para a prática, não é? Mas é dentro da lei. Eu sou parlamentarista. Acho que no parlamentarismo nós já teríamos resolvido essa questão, não é? O Boris Johnson no Reino Unido é um exemplo disso. O Congresso, não é, colocou a suspeição, foi substituído e a vida segue. O mundo segue, o país segue e não fica nessa crise absurda. E um governante sendo refém de políticos que deviam estar em outras atividades ou respondendo pelos seus crimes. Não é? E isso não acontece no Brasil porque nós ainda não fortalecemos a nossa democracia. E esta decisão ela vai ser bem possível de acontecer se a sociedade brasileira tomar vulto, e eu acho que está tomando, porque uma carta defendendo a democracia, em um dia, no seu lançamento, tinha 3 mil pessoas, com 48 horas tinha mais de 100 mil pessoas, quase 200 mil pessoas já. Eu assinei ontem, o CPI assinou. Então, isso evidencia que a sociedade está acordando para essa questão, que essa forma de querer colocar antecipadamente, antes do resultado eleitoral, de que há fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, haverá, como ele reuniu embaixadores para colocar para o mundo
que nós estamos com um sistema eleitoral fraudulento. É verdade. Que foi eleito várias vezes, inclusive presidente da República, e não reclamou. Isso denota, Regis, que ele está mais perdido do que segue em tiroteio de 12 e ele sabe que já perdeu. Eu também imagino isso, porque quem antecipadamente não tem uma pauta, não defende o programa, não quer ir a debate, não quer discutir as questões do país, as verdadeiras questões que estão aí deixando as pessoas preocupadas, porque nós temos uma imensidão de brasileiros desempregados, mais de 100 milhões de pessoas com dificuldades nutricionais, quer dizer, com situações concretas, reais, de uma crise que não vem só desse governo Bolsonaro. Já vinha do governo Dilma, já vinha do governo do PT. Né? Porque o Brasil não pode continuar com programas apenas de atendimentos emergenciais, como essa Renda Brasil, como esse sistema que aprovaram agora rapidamente na Constituição, um recurso para que em 3, 4 meses se mantenha uma situação, inclusive cometendo crimes na legislação eleitoral, né, respeitando a Constituição. Isso que nós estamos vivendo no país, quer dizer, um país do imediatismo. Nós precisamos ter um propósito nesse país. Né? Tanto a classe política como a própria população. Gera riqueza, reforma agrária. Até hoje não aconteceu uma reforma agrária séria no Brasil. Né? Todos os países do primeiro mundo tiveram uma reforma agrária séria. Aqui no Brasil não, diz que a reforma agrária é proposta comunista. Onde é que reforma agrária é proposta comunista? Né? Em relação, no comunismo, as terras pertencem ao Estado, não pertencem ao cidadão. Né? Reforma agrária, sendo uma reforma agrária séria para a geração de riqueza, é uma proposta capitalista, não é uma proposta comunista. Rapidinho um raciocínio que eu vou falar, olhando na Câmara aqui. O que nós queremos, a democracia é a escolha livre e espontânea de cada cidadão. Agora, povo alagoano, povo da cidade de Maceió e povo brasileiro, está na hora de tomar vergonha da cara, né? Está na hora, sabe de quê? Não fazer do seu voto papel higiênico. Que a maioria do que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa capital, a culpa são de vocês.